Então, esta aqui é a plataforma Profit. Aqui eu estou com um modelo operacional na tela que vem meu padrão, que é a famosa operação default da plataforma, tá, pessoal? Repara que são abas. Nós chamamos cada quadradinho de uma aba e você pode manuseá-los da forma como você queira, né? Eu vou falar para vocês o seguinte: você aqui em cima tem uma minimizar tela, maximizar tela, ou aqui fechar a janela. Eu vou fechar essas janelas e vou criar uma outra janela do jeito que eu queira, né? E essa é a forma simples, né? Então aqui eu venho aqui, eu clico na extremidade, ó. Isso você pode fazer tanto no Trid quanto no Profit. Você descansa o mouse na extremidade da aba e você pode aumentar ou diminuir a sua janela, tá? O que que nos interessa neste momento? É ler o gráfico, tá? É ler o gráfico. Aqui ao lado direito no Profit, está vendo que aqui tem uma outra aba que é assim, ó, tá escondidinha, que está mudando de cor aqui. Quando eu clico nele, ele abre a boleta. Quando eu clico novamente, ele fecha a boleta. Se eu quero comprar, eu venho aqui, clico numa compra, aqui eu digito o valor que eu quero, né, o preço, né? Por exemplo, aqui o ativo que está aqui é o Petro 4. Se eu quiser que apareça a marca d'água no fundo do gráfico, eu clico com o botão direito, venho aqui em propriedades do gráfico e venho aqui exibir marca d'água. E aqui você pode deixar ela mais forte ou mais fraca, tá? Ó, você clica com o mouse sobre o gráfico, clica com o botão direito do gráfico, perdão, clica com o botão direito do mouse sobre o gráfico, vai abrir um menu de configuração do gráfico. E aí você vem aqui em propriedades do gráfico, tá? Aqui, por exemplo, você pode mudar de cor, né? Tá vendo a escala de cores aqui do gráfico? Tá vendo como tá automático? Eu vou mudar para uma escala preta, por exemplo. Eu quero preto. Aí eu venho aqui e dou um OK. Não mudou, mudou o gráfico, tá vendo? Aqui embaixo vai mudar também daqui a pouco. E aí, se você quer aumentar o zoom vertical, eu venho com o mouse sobre aqui a parte de escala de preços, né? E fico arrastando para cima e para baixo. Se eu quiser aumentar o zoom horizontal, eu vou lá no botão mais do teclado e vou clicando no botão mais e vai aumentando o zoom. Se eu quiser diminuir, eu clico com o botão menos e diminui o zoom. Está vendo que o preço está muito colado aqui na barra de preços? Aqui assim, a cotação, o candle. Se eu clicar com a seta para a esquerda, eu vou trazer o gráfico mais para a esquerda. Se eu clicar com a seta do gráfico, perdão, com a seta do teclado para a direita, eu vou empurrar mais para a direita. Tá ok? Uma outra situação, tá vendo que aqui tem uma barra a lateral e essa barra aqui lateral, ela tem alguns desenhos, né? Por exemplo, está vendo que aqui tem uma seta, está destacada? É a seta do cursor. Se eu mudar aqui para cruz, vai ficar um cursor em cruz. Se eu clicar aqui na mãozinha, quando eu clicar vira uma mãozinha e eu seguro clicado e arrasto para cima ou para baixo, tá? Se eu quiser desligar a mãozinha, eu clico novamente e ele ficou apagadinho, tá? Se eu quiser desenhar algum desenho daqui para baixo, são tudo desenhos que eu faço, ó. Nós vamos ver isso mais tarde, tá? Só para mostrar que tem, mas eu gostaria que você fuçasse bastante nisso, tá? Eu não vou usar esse padrão aqui, eu vou usar um... Aliás, para essa aula vamos ficar nesse padrão, mas eu vou mudar aqui o gráfico para um outro gráfico. Eu vou mudar para o nosso WinZ23. É um contrato futuro. Quando você digita, ele aparece aqui qual que é o atual. Depois eu vou falar qual a diferença do W e do IND, tá? É o nosso mini índice futuro, que é o que nós vamos operar. Manual, você clica sobre ele e dá um OK. Ele vai mudar para o mini índice futuro. Você está vendo que aqui, ó, tem o período D, quer dizer que é período diário. Cada bloco
deste aqui é um dia. Quando você descansa o mouse sobre ele, ele vai falar o valor da abertura, o valor da máxima, o valor da mínima e o valor do fechamento. O volume de negócios, a variação, o ajuste e a amplitude do movimento, que é a diferença da máxima e da mínima. Não importa se é para um candle diário ou para um candle de um outro período de tempo. Se eu quiser mudar o período de tempo, eu clico com o botão sobre o gráfico e digito 1. O primeiro que apareceu aqui, ó, minuto. Você pode dar um Enter ou selecionar aqui, ó, e dar um OK. Cada bloco agora passou a ter 1 minuto. Tá ok? Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que, bom, 1 minuto, né? Imagine que agora eu quero 5 minutos, então eu digito 5, Enter. Ele mudou para 5 minutos. Cada bloco agora é 5 minutos. Você descansando o mouse sobre ele, repara que lá no rodapé está falando às 9 horas da manhã do dia 3 de novembro de 2023, onde eu estou passando o mouse. Próximo candle, começou às 9h05 da manhã. Próximo candle, às 9h10 da manhã. Eu vou deixar o gráfico deste jeito aqui, porque isso aqui é a forma como nós vamos chegar. Tá, pessoal? Mas eu vou, para a gente fazer o nosso estudo, nós vamos usar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui na parte superior tem o que nós chamamos de sumário. Esse sumário aqui é onde tem os indicadores gráficos. Então eu tenho aqui alguns indicadores, que são algumas médias que me dizem alguma coisa, mas eu vou desligá-los. Por quê? Porque para essa aula, para essa primeira aula, não me interessam os indicadores. Primeiro nós vamos estudar os candles, tá? E eu vou selecionar esse objeto que está desenhado aqui, que é uma reta, depois nós vamos falar o que é ela, e vou apagar. Eu quero um gráfico limpo, tá bom? O que eu quero que vocês estudem neste momento? Vocês vão assistir essa aula, tá? E depois nós vamos conversar, marcar um horário para nós trocarmos informações sobre essa aula. Deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Ó, pessoal, como que vai ser o estilo que nós vamos estudar? Eu vou gravar uma aula e vou passar para vocês. Aí vocês vão assistir. Aí vocês vão estudar, lição de casa. Vão rever essa aula e vão colocar em prática o que nós falamos. E nós vamos marcar um horário para nós tirarmos as dúvidas dessa aula. Esclarecendo essas dúvidas, nós vamos para um próximo passo. Nós vamos começar de uma coisa assim bem simples e depois nós vamos para uma coisa assim mais complicada, mais eficiente, tá? Então assim, claro, nós vamos trocar informações pelo WhatsApp ali no decorrer do dia, sem problema nenhum. Se eu demorar para responder, eu peço perdão, porque vocês sabem que eu fico em algumas salas de operações e aí eu posso demorar um pouquinho. Mas o objetivo é esse. Eu passo uma matéria, passo um conteúdo, estuda, se leva para casa, estuda, coloca em prática e depois a gente discute sobre elas, sedimenta, cria uma base operacional para a gente ir para o próximo passo. Se eu passar toda a teoria para vocês em 2 ou 3 aulas, e eu falo para vocês que a teoria para o day trade é relativamente curta, eu falo que você não vai aproveitar. Tá ok? Mas se nós formos criando uma base operacional de pouco em pouco, aí nós vamos aproveitar. E neste momento agora, eu já vou deixar um primeiro estudo operacional para nós fazermos, que é esse aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que um candle, Bom, primeira coisa, um gráfico de candle, ele mostra dentro de um intervalo de tempo a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. Por convenção, nós temos que um candle que abre e fecha na ponta positiva, ou seja, é um candle de alta, ele fecha numa cor verde ou azul, a cor que cada um queira. E quando ele fecha na cor negativa,
ele fecha negativo, claro, é um candle de baixa, e nós colocamos numa cor que sugere o movimento baixista. Por exemplo, aqui é vermelho. Então aqui é assim, todo candle que abriu embaixo e fechou em cima, ele é verde. Todo candle que abriu em cima e fechou embaixo é vermelho. Diferente do que eu tenho aqui. Diferente do que eu tenho aqui, que eu tenho vários candles vermelhos, mas é uma outra regra, uma outra situação que nós vamos falar mais pra frente. Tá, gente? Mais pra frente, não é agora. Tá bom? Então eu vou voltar aqui, ó. O que que é isso? Nada mais é que isso aqui, ó. Ó, tem uma ferramenta de desenho aqui que eu vou colocar, por exemplo, um bloco, um candle que é isso aqui, ó. Só que ele fez este movimento. E aqui foi a máxima, aqui foi a mínima, aqui foi a abertura e aqui foi o fechamento, tá? Dentro de um período de 5 minutos, que é o que o gráfico está sendo analisado. Num gráfico de 1 minuto vai acontecer a mesma coisa, só que isso vai fechar esse bloco num período de 1 minuto. Se for o gráfico for de período diário, vai ser dentro do dia. Se o gráfico for de período 2 minutos, cada bloco vai durar 2 minutos. O que que aconteceu graficamente aqui, olhando o gráfico rabiscando? Ele abriu aqui neste ponto, ele pode ter vindo aqui, pode ter vindo aqui, pode ter vindo aqui, depois ele veio aqui fazer uma mínima, depois que ele fez a mínima ele veio fazer isso, depois ele pode ter caído, depois ele pode ter ido lá na região de máxima e pode ter fechado aqui. Tá vendo? Ó? Aqui uma abertura, aqui o fechamento. Aqui ele fez uma máxima e aqui ele fez uma mínima. Beleza? É isso que ele faz. E isso pode nos dar algum padrão operacional. O que que nos interessa? Abertura, fechamento, máxima e mínima. Muitos rabiscos aqui dentro não nos interessam. Sabe por quê? Porque eu posso ir daí olhar num gráfico de 1 minuto. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Eu posso olhar daí num gráfico de 1 minuto. E no gráfico de 1 minuto, este padrão eu posso ter tido isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter tido isso num gráfico de 1 minuto. Tem mais do que 5 candles aqui, claro, né? Porque eu estou fazendo um efeito mais didático, né? Mas se eu estou olhando um gráfico de 5 minutos, ele faz esse rabisco, num gráfico de tempo menor, são vários blocos pequenininhos que são vários blocos pequenininhos que representam um bloco grande, que estão contidos dentro do bloco grande. Então, um gráfico de tempo menor, ele está dentro de um gráfico de tempo maior. Vocês vão ver que mais para frente, nós vamos utilizar diversos tempos gráficos para operar. Mas só para nós entendermos a formação. E dentro dos critérios da análise técnica, cada bloco desse aqui quer nos dizer uma coisa. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês quero que você estude isso, tá? Estude isso. Eu falei para vocês que um bloco que abre na parte de cima, aqui a abertura, e fecha aqui embaixo, é um bloco de queda. E ele faz uma máxima e faz uma mínima, tá? Então, se eu tiver um bloco que fez isso, um segundo bloco que fez isso, tá? E o terceiro bloco, ele fez isto. E depois vem um outro bloco que faz isto. Ele abre aqui. Você tem um padrão de compra. Sabe por quê? Ó, é isso que eu quero que você estude. Que eu vou pôr em amarelo agora. Esta máxima
é maior que esta máxima. E esta máxima é maior que esta máxima. Esta mínima é maior que esta mínima. Então, quando nós temos uma situação que nós vamos ver em umas próximas aulas, que são topos, isso aqui é um topo de um determinado período, isso aqui é um topo de um outro determinado período, aqui é o fundo de um determinado período e aqui é um outro fundo de um outro determinado período. Quando eu tenho topos descendentes e fundos descendentes, eu tenho um padrão baixista. Eu tenho um padrão de queda. Quando nós temos um break no movimento de queda, tenho 2 candles de queda. E depois eu tenho um candle de alta, abriu aqui e fechou em cima, aonde esta máxima já é maior ou igual. Ó, aqui, gente, vale o seguinte, aqui tem que ser maior ou igual à anterior. Eu tenho um padrão de compra, tá? Dá uma olhada comigo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Neste exemplo que está aqui no gráfico, ó. Eu tenho este bloco negativo. Eu tenho este outro bloco negativo. Aí eu tenho este bloco aqui, ó, que deu um break no movimento de queda. O que ele fez? Fez até máxima maior que a máxima do candle anterior. Quando ele faz isso, você compra. Beleza? Definições do stop. Este ponto aqui, ó, a máxima deste bloco que brecou a venda é o nosso ponto de entrada da operação. Esse cara aqui é o ponto de entrada na operação de compra. Tá? O mais importante que você precisa levar em conta das suas operações não é quanto eu quero ganhar, não é o que nós chamamos de alvo. O mais importante é este cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? É a mínima do nosso movimento. Este cara aqui, ele é o nosso stop loss, tá? Quantos pontos você tem aqui? Primeira coisa que você vai olhar. Se você for entrar aqui, olhe aqui onde está o seu stop loss. Isso é de cara. Se esse cara aqui for se essa amplitude, tá? Amplitude for maior que seu financeiro aguenta, tá? Opa,